Olá, muito boa noite, povo de Deus, graça e paz. Como estão vocês? Estamos iniciando aí mais um culto. Hoje, dia 9 de janeiro de 2022. Estamos aqui para celebrar ao Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir um pouco mais a sua palavra, estamos aqui para ter o nosso momento de oferta do nosso coração, uma oferta de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado nas nossas vidas. Então, louvado seja Deus pela sua participação, que Deus possa continuar ministrando e abençoando a sua vida, a sua família e a sua casa, tá bom? Então, lembrando aí que nesse ano é ano de jubileu, é ano de celebração. A Igreja Evangélica de Vilhares está comemorando aí os 50 anos de existência. Temos algumas programações, vamos ter alguns eventos bem bacanas, bem legais, que você possa estar por dentro aí dessa caminhada durante o ano de 2022, tá bom? Inclusive, estou aqui para lembrar do acampamento da família que nós teremos no dia 26 de fevereiro. Então, você é o nosso convidado, participe desse acampamento, participe juntamente conosco. Eu sei que vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito especial, um tempo de bênção para as nossas vidas. Então, você que tem o interesse de participar, faça a sua inscrição, ligue para a secretaria aqui da igreja, ou se você estiver vindo de um dos cultos, faça a sua inscrição no átrio da nossa igreja, tá bom? Ou mais informações também você pode estar comunicando aí ao nosso presbítero Paulo. Também nós queremos, nesse momento, desde já, fazer o nosso ofertório. Esse é o momento que nós também nós separamos para dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você tem feito isso ou faz, nós louvamos a Deus pela sua vida, que tem abençoado o reino de Deus, que está abençoado a sua causa, que esse ano possa ser um ano de generosidade, um ano onde você possa assim contribuir com um coração alegre na causa do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, nesse ensejo eu quero orar pela sua oferta, não só pela sua oferta financeira aí, mas sua oferta como esse culto. Você possa ofertar o seu coração, a sua mente, a sua vida ao Senhor nessa noite, que Ele possa nos abençoar e falar aos nossos corações, receber o nosso louvor, todos os atos desse culto, que mesmo de forma virtual, possa estar alcançando a sua vida e a sua família, no nome de Jesus, tá bom? Então vamos estar orando nesse momento e depois nós teremos um tempo aí de louvor, de adoração com as músicas, que você aumente o volume aí do seu celular, da sua TV e possa celebrar juntamente conosco nessa noite, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade, Pai. Hoje estamos aí, mais um domingo, Pai, de 2022, juntos, Deus, para cultuar ao Senhor, Deus, nesse tempo de reunião online aqui, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor se faz presente aqui, Pai, na igreja e também, Deus, na casa, no lar de cada um dos meus irmãos, cada família que está representada do outro lado, Deus, aí dessa tela. Portanto, se conosco nessa noite, Pai, abençoa-nos, recebe as nossas orações, recebe a nossa oferta, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração nessa noite, Pai. Que seja um tempo, Deus, precioso na Tua presença, esse pouco tempo que nós teremos aqui, mas que seja um tempo, Deus, oportuno e precioso para o Senhor falar com os nossos corações. Que a Tua presença possa ser real aqui, Deus, no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido nosso pastor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido, Deus, as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, de fato, tem sido, Deus,
o nosso provedor em todas as coisas, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Continua abençoando essa igreja. Nós estamos assim, ó Deus, alegres, estamos celebrando, ó Pai, 50 anos da Igreja Evangélica de Vila Ara, Senhor. Nós te louvamos porque em todo esse tempo o Senhor tem se feito presente nesse lugar, o Senhor tem sustentado esse lugar, o Senhor tem honrado esse lugar. Ó Deus, quantas e quantas pessoas foram abençoadas através, ó Pai, dessa casa. E assim eu sei que continuará sendo, Pai, porque nós queremos continuar, ó Deus, te obedecendo e te servindo nesse lugar. Portanto, abençoa-nos, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo também de ofertório, de dízimo, que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Pai, dos teus filhos que fazem o que tem feito, ó Deus, a sua oferta, entregado o seu dízimo na sua casa. Que o Senhor possa continuar sendo um Deus provedor da vida dos teus servos e que eles possam continuar também, ó Deus, contribuindo na tua casa com alegria, pois a tua palavra nos diz que o Senhor ama a quem dá com alegria. Sê conosco agora, nesse tempo de louvor, esse tempo, Deus, de cânticos, que, ó Deus, a tua presença possa estar assim inundando o nosso coração e também, ó Deus, o Senhor possa receber a nossa adoração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ter um tempo de adoração e daqui a pouco nós voltaremos com a palavra de Deus. Então vamos nessa. Entrarei em tua presença, com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja
Estamos de volta aí para a meditação da palavra do Senhor. Hoje é segundo domingo do ano, hoje dia 9 de janeiro. Eu queria pensar com vocês um pouco sobre a vida. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou ligar a sua Bíblia na sua casa, no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. É um texto que eu gosto muito, tem um personagem nesse texto que eu admiro muito e eu creio que esse personagem nos inspira muito na vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre vida. Como nós podemos aproveitar a nossa vida nesse ano, como nós podemos administrar a nossa vida da melhor forma possível, em todas as áreas dela. Então, no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, eu só queria ler 2 versículos e a gente pensa um pouco da história. A Bíblia diz assim, 2 Reis, capítulo 22, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Até aí. Irmãos, como nós temos visto muito desperdício no mundo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós vemos aí o desperdício de água, desperdício de comida, desperdício de dinheiro público. Hoje nós estamos vendo aí até mesmo desperdício de vacina, mas a gente entende que o pior desperdício, de fato, é o desperdício da vida. Então, o que é a vida? Será que é apenas nascer, crescer, se desenvolver e depois morrer? Como nós temos administrado a nossa vida? Qual o propósito que nós temos de viver? Qual o propósito que nós temos de vida? Será que eu e você temos o sentido real de viver? O livro de Jó diz que a vida ela passa rápido, dura geralmente 70, 80 anos de idade. E nós vemos que as pessoas elas passam uma boa parte da vida desperdiçando-a. Não administra da forma direito, não aproveita a vida da forma com que deve ser aproveitada, não desfruta da vida como deve ser desfrutada, vivem de uma forma descontrolada, vivem de forma irresponsável. Então, o que nós temos visto, irmãos, o pior de tudo é um desperdício da vida ou de vida. Então, nós vamos ver nessa noite, através do rei Josias, como ele pôde aproveitar os poucos anos que ele teve de vida. Como ele fez para ter qualidade, como ele fez para desfrutar, como ele fez para honrar a Deus, como ele fez para cumprir o seu propósito de vida na terra. E ele de fato cumpriu o seu propósito. Porque a primeira coisa que nós devemos ver aqui é que precisamos, assim como Josias, ficar firmes em nossos propósitos. É um ponto crucial a gente entender o nosso propósito de vida, o nosso sentido de vida, e manter firme até o final desse propósito. Isso de fato é viver. Porque no versículo 2 diz que esse cara ele andou em todo o caminho de Davi, que era uma referência na época para as multidões, para o povo de Deus. E fala, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mas a gente precisa entender o contexto da história, para a gente entender o porquê que ele não desviou. A gente vê
principalmente no início da história dos reis de Israel, que alguns foram aprovados por Deus e outros Deus não aprovou. Alguns se desviaram para a direita e para a esquerda e outros não se desviaram. E a gente percebe que esse cara, ele andou em todo o caminho, ele não se desviou. Mas é interessante perceber e olhar um pouco atrás a descendência desse cara. Porque o seu pai e o seu avô foram os piores reis de Israel. As pessoas poderiam até pensar que já vinha Josias, vai ser mais um deles. Mas não, ele foi diferente. Na história, assassinaram seu pai. Seu pai ele foi morto. E ele teve que assumir o trono aos 8 anos de idade. Então, ele não tinha ainda entendimento de como era a vida dos seus pais. E como Deus queria que os seus pais e que a nação fosse conduzida. Somente aos 26 anos de idade, o templo, a igreja da época, estava sendo reformada, porque muitos anos ficou parada, ficou cheia de entulhos, de sujeira. E quando ele tinha 26 anos de idade, ele manda o seu secretário, o seu escrivão, Safã, ir até o templo. E Safã, ele foi lá, ele viu como é que estava a obra, ele olhou como é que estavam os pedreiros, como é que estava a construção, e ele foi também contar o dinheiro para pagar os trabalhadores que estavam na reforma daquele lugar. E aí o sacerdote, que nesse tempo era Ilquias, ele fala para o escrivão que naquele meio da bagunça ali, ele tinha achado um livro da lei. E Safã, ele pega o livro, leva para o rei Josias e lê para o rei Josias. O que é que acontece? O rei, ele ouviu o conteúdo do livro e rasga as suas vestes. Por que ele rasga as suas vestes? Porque ele olha para o passado e ele percebe que os pais dele desobedeceram a Deus. Que os pais dele não tinham cumprido os requisitos e a lei de Deus. Os pais dele tinham abandonado os propósitos de Deus. E a partir daí, Josias parece que tem uma conversão dentro dele. Josias, dentro de si, fala: meus pais desperdiçaram a vida deles. Meus avós desperdiçaram a vida deles. Descumpriram a lei. Desobedeceram a Deus. Mas eu não vou me desviar. Eu não vou fazer o mesmo. O meu foco vai ser se voltar para o Senhor. E aqui nós entendemos que foi a primeira reforma que houve no coração de um homem, e depois, através desse homem, ele faz uma reforma no povo ali, e as coisas mudam. Mas o que eu queria dizer, primeiramente, nessa manhã, é que temos dentro de nós, irmãos, uma força para dizer: eu quero, eu não quero. Eu vou fazer, eu não vou fazer. Foi assim com Josias. Ele falou: eu vou ser diferente. Eu não vou ser igual a meus pais, a meus avós. Eu não vou fazer o que eles faziam. Eu vou mudar. As decisões que eu preciso ter na vida, eu preciso buscar a orientação de Deus. Eu preciso, a partir de agora, praticar a justiça. Eu percebo que meus pais fizeram injustiça, mas eu posso optar por fazer a justiça. Eu posso optar por fazer o bem. Eu posso decidir me manter na verdade e não mais viver na mentira. Então, irmãos, primeira coisa é que
as nossas decisões do passado, elas refletem hoje em algumas consequências, seja positiva ou seja negativa. E as decisões que tomamos hoje vão refletir no nosso futuro, ou a curto, a longo, ou a médio prazo. Então, algumas coisas que vão acontecer durante o ano podem ser decisivas a partir das decisões que tomamos hoje. Por isso que é necessário, e temos essa força de dizer sim ou não, de dizer quero ou não quero, de dizer eu busco a Deus ou não busco a Deus, de dizer eu quero servir ou não quero servir a Deus. Nós vemos aí na palavra de Deus, na própria palavra de Deus, as pessoas, os próprios homens de Deus que pecaram, que desobedeceram a Deus e as consequências chegaram de forma negativa. Os pais e os avós de Josias praticaram o mal, desobedeceram a Deus e colheram os frutos da desobediência. Então, o rei Josias, ele consultou a Deus, ele permaneceu firme em seu propósito e de forma positiva, e ele foi abençoado por Deus no final. E vamos ver o final da história. Irmãos, muitas vezes deixamos de ser abençoados por Deus porque quebramos os nossos votos, quebramos ou andamos por atalhos, desviamos da rota, fazemos como Jonas, sabe? E como consequência, nós desperdiçamos uma vida. Passamos ou perdemos parte dela, porque decidimos de forma errada. O propósito de Deus continua de pé sobre as nossas vidas, mas nós precisamos nos manter firmes em nossos propósitos com Ele. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz que o Senhor guardará em perfeita paz, cujo propósito está firme, ou é firme, aquele que confia no Senhor, pois ele confia no Senhor. Então, não dá para ser inconstante. Se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer desfrutar do melhor de Deus desse ano, se você não quiser desperdiçar o seu ano, não quiser jogar fora, mantenha seu propósito firme no Senhor. Fique firme no propósito, seja ele qual for. A segunda coisa que nós podemos pensar nessa noite, para aproveitarmos bem o nosso ano de 2022, é entendermos na vida o que é mais importante nela. E o que é mais importante nela? A própria vida. Josias, ele tinha um reinado. Ele era um cara rico, ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, ele tinha fama, ele tinha projetos, ele tinha gado, ele tinha animais, ele tinha cidades. Mas isso não era o mais importante para Josias. O mais importante para Josias, para aquele rei, eram as pessoas que estavam ao redor dele. Era a sua família. Era a nação, o seu povo, a igreja dele na época. No capítulo 23, versículo 1 e 2, diz que todas as pessoas, ou seja, os chefes de família, se ajuntaram para ouvir todas as palavras do livro. Então, Josias, ele reúne as pessoas ao lado dele e fala: olha, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Ele poderia simplesmente fazer isso sozinho, ou ele poderia não caminhar nessa direção de buscar a Deus, mas ele decidiu não olhar para o próprio umbigo.
Tem uma frase que diz que a árvore não dá fruto para si mesmo. A árvore dá fruto para o outro. Josias, ele não pensou apenas no seu próprio umbigo em si. Ele pensou em abençoar outras pessoas, a sua família, o povo de Deus. Irmãos, isso é prosperidade bíblica. Aquilo que eu tenho, eu vou compartilhar com o outro. Josias, ele queria compartilhar a palavra de Deus com aquela nação, com a sua família. Porque a palavra de Deus, o livro da lei, ia trazer vida para a sua casa, para a sua família. Então, desfrutamos do melhor da vida. Sabe como? Com a vida que existe ao nosso redor. São pessoas, são seres humanos. Então, não que nós não devemos conquistar, não que nós devemos ter, não que nós não devemos possuir. Não, nós devemos ter. É muito bom construir projetos, é muito bom ter os nossos planos, as nossas metas. É muito bom comprar. É muito bom ter dinheiro, ter bens, possuir bens. Mas que nessa noite a gente possa meditar e lembrar que temos pessoas ao nosso redor. O mais importante da sua vida são as pessoas que estão ao seu redor. É o seu esposo, é a sua esposa, é os seus filhos, é os seus pais, é a sua família, é a igreja que você frequenta. Que 2022 você possa prestar muita atenção nisso. Aliás, a pandemia, eu creio que nos ensinou muito sobre isso, a valorizar de fato as pessoas que caminham do nosso lado. Eu queria ler um texto que eu vi um tempo atrás numa rede social, e isso serve para nós, esse texto, que estamos aí nesse início de ano. Hoje é dia 9, estamos começando aí a segunda semana de 2022, e que esse texto também possa falar ao seu coração, assim como falou comigo. E esse texto diz assim: que em 2022 você compre uma casa maior, mas que todos os cômodos fiquem vazios, porque a sua família estará reunida ao redor apenas de uma mesa. Que você compre o carro dos seus sonhos e descubra que ele pode ficar parado na garagem enquanto você caminha de mãos dadas por um parque. Que você realize o desejo de comprar uma TV enorme, mas que ela permaneça desligada durante o jantar, para que você possa escutar como foi maravilhoso o dia da sua família. Que a sua conta bancária esteja satisfatoriamente recheada, mas, sobretudo, que você tenha no bolso R$ 2 para comprar um algodão doce e saborear, sujar os dedos. Que você tenha um excelente plano de saúde, o melhor do Brasil, mas esqueça que ele existe porque a sua família não precisará usá-lo. Que você possua o smartphone de última geração, mas que use mais as pontas dos dedos para fazer cafuné, mais do que para mandar mensagem. Que você possa comprar roupas de marca, bolsas, relógios, mas que a sua verdadeira marca seja a unção e a inspiração do Espírito Santo por onde você passar. Que depois de você conquistar tudo isso que você desejou, você descubra que o mais importante do que aquilo que você tem é aquilo que você conquistou. Lembre-se, suas riquezas não estão naquilo que você possui, mas naquelas que jamais trocaria por dinheiro nenhum. Suas riquezas não estão naquilo que você possui, mas suas riquezas estão naquelas que jamais trocaria por dinheiro nenhum.
A sua família você não trocaria por dinheiro nenhum. Portanto, a sua riqueza está nela. As pessoas ao nosso redor são mais importantes, irmãos, do que coisas. A nossa família, os amigos, parentes. Sabe? Evitar o desperdício da nossa vida é investir em pessoas, é cuidar de pessoas, é amar pessoas, é caminhar com pessoas. Porque Jesus, ele morreu por pessoas, por gente. E a gente não vai levar nada desse mundo. Então, se você quer aproveitar o máximo em 2022, abrace, ame, viaje, alegre-se, invista tempo com a sua maior riqueza, aquela que você jamais trocaria por dinheiro algum. Outra coisa, para a gente pensar nessa noite, como a gente pode evitar esse desperdício da vida, é quando a gente entrega toda a nossa vida pela causa do reino de Deus. O capítulo 23, versículo 3, depois que o rei Josias, ele soube de tudo aquilo que os pais dele tinham desobedecido, tudo aquilo que o livro da lei tinha ordenado para fazer, tinha direcionado para eles fazer e eles não fizeram. Ele toma uma decisão. E no capítulo 23, versículo 3, diz assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem seus mandamentos, seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma. Josias fala: eu preciso ser tudo. Eu preciso entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele se comprometeu em seguir o Senhor, irmãos, de todo o coração. E interessante que todo o povo abraçou a causa. Todo o povo anuiu a aliança. Sabe? Então, e essa aliança, ela é individual. Nós fazemos aliança. E cada um dos nossos irmãos, ou parentes, ou familiares, precisa fazer a sua aliança com Deus. Então, nós precisamos fazer a nossa aliança com Deus. É fazer igual Josias. Ele fez uma aliança com o Senhor. O povo de Judá estava numa queda espiritual tão grande que eles tinham perdido literalmente a palavra de Deus. Irmãos, não podemos abandonar a palavra. Precisamos investir tempo com Deus. Se você quer ter qualidade, se quiser ter qualidade de vida durante esse ano de 2022, investe tempo com Deus. Ore mais. Assiste menos TV. Coloca mais louvores no seu carro, no seu celular. Porque não há nada demais aproveitar os bens, fazer viagens. Mas eu quero te dizer uma coisa: se for divorciado de Deus, é desperdício. Então, o que você for fazer nesse ano, faça com Deus. Vai estar de férias ou já está de férias. Não tira férias de Deus, não. Caminha com Ele aí nas tuas férias, nas tuas viagens, nos teus programas. Coloque Deus em todos os seus projetos de 2022. Viva, como diz o Ricardo Agreste, de forma missional. Viva
fazendo as coisas, entre aspas, seculares, mas com a missão, com o objetivo de glorificar a Deus. Porque é dessa forma que a gente vive a vida, evitando o desperdício. É dessa forma que a gente desfruta do melhor da vida. É mesmo trabalhar num meio onde pessoas não são cristãs, mas está cheio de Deus, da presença de Deus, e exalar essa presença de Deus por onde passar. Isso é ter qualidade de vida. Isso é não desperdiçar as oportunidades de, em algum momento, eu falar de Deus para aquela pessoa. É usar a rede, sua rede de relacionamento, para falar do amor de Deus para as pessoas. Então, irmãos, que esse 2022, eu e você possamos ficar firmes no propósito de Deus. Que esse ano nós possamos valorizar as pessoas ao nosso redor. Perdoe, peça perdão e dedique-se completamente, inteiramente ao reino de Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Faça um voto ao Senhor de buscá-lo mais, de servi-lo mais, de orar mais, de ouvir mais a sua palavra. Um dos caras que a gente tem mais, é o cara que tem mais, é o maior exemplo para nós, se chama Jesus. E ele veio aqui, ele passou 3 décadas, um pouco mais de 3 décadas aqui conosco, aqui na terra. E ele aproveitou, ele foi em festa, ele curtiu praia, ele viajou bastante, fez churrasco, surfou sem prancha, ele comeu, bebeu, mas em tudo isso, ele dedicou sua vida pela causa do Pai. É dessa forma que devemos viver, irmãos. Sabe? O nosso alvo deve ser Cristo Jesus. O fazer as coisas é necessário, mas a gente precisa fazer glorificando a Deus em tudo que a gente for fazer. Não desperdice a sua vida, não. Desfruta, aproveita o máximo que você puder. Abrace o máximo, visite o máximo. Liga, passa uma mensagem para as pessoas, perdoe. Porque isso também é investir no reino de Deus. E que você possa desfrutar de um ótimo ano, de um feliz 2022, de ponta a ponta. As lutas vão vir, mas a certeza de que estaremos do outro lado, na companhia daquele que nos chamou. Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. Assim foi Josias. Depois você medita um pouco nesse rei. É um dos reis que eu mais admiro na palavra de Deus. Um rei que começou a trabalhar cedinho. Aos 8 anos de idade, imagine aí, você ser rei. Mas somente aos 26, ele pôde despertar e fazer as coisas da forma correta. Porque ele não sabia, não tinha parâmetro, ele não tinha referência. Mas a partir desse momento que ele descobriu na palavra de Deus as verdades, ele pôde ser uma referência para uma nação. Ele pôde mudar a história de uma nação. Uma história que já vinha por mais de 7 décadas de desastre. Ele pôde fazer a diferença. Ele falou, não vou ser igual. Eu vou mudar. Eu vou seguir a Deus. Eu vou influenciar pessoas. Eu vou influenciar a minha geração e as próximas gerações. Eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Foi assim que Josias foi abençoado por Deus. Foi assim que Josias fez um pacto, um voto com Deus. E Deus
a partir dali, começou a agir na vida desse rei Josias. Que seja um ano de mudança na sua vida. Mudança de mente. Mudança de hábitos. Que você possa entender o seu propósito de vida. Entender o que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para realizar. Por que que você vive? Qual o teu sentido de vida? Será que você tem vivido de forma missional? Ou deixa a vida me levar, vida leva eu? Não faça isso. A vida é muito cara. A sua vida custou o preço de sangue de Jesus lá no Calvário. Eu e você precisamos valorizar e desfrutar da vida cada segundo, cada minuto, cada dia, da forma com que ela merece ser vivida. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa continuar a falar ao seu coração durante a semana. Mas viva a vida. Não desperdiça ela não. Aproveita, porque a vida é muito boa, muito bela para viver. E ela pode ser vivida de forma leve quando nós entendemos o nosso propósito de vida. A vida se torna leve quando nós caminhamos com Deus do nosso lado, nos dirigindo, nos guiando e com essa aliança firme nos propósitos daquele que nos chamou. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que estão do outro lado dessa tela, Senhor. Pai, eu profetizo um ano de vitória, um ano, Senhor Deus, abençoador, um ano, Senhor Deus, de céus abertos sobre a vida deles, que o Senhor possa estar falando ao coração deles, ó Pai, e trazendo, ó Deus, o sentido de viver, ó Pai. Que eles possam entender o propósito pelo qual o Senhor chamou eles para viver. Deus, que eles não sejam como os pagãos, que eles não sejam como as pessoas, ó Deus, que não sabem para que vive ou vegeta, mas que eles possam, ó Deus, de fato, viver uma vida abundante. Foi para isso que Jesus nos chamou. Para não só ter uma vida eterna, mas ter uma vida abundante aqui na terra. Portanto, abençoa a vida dos teus servos, que essa aliança que eles estão fazendo com o Senhor possa permanecer, Pai, até o dia que o Senhor voltar. E seja, Deus, um ano próspero, seja um ano, Deus, realmente de bênçãos espirituais, materiais, sobre a vida do teu povo, dos teus filhos, dos teus servos. Eu oro assim, crendo, e faço assim, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração e que você possa aproveitar o máximo da sua semana, da sua vida, porque foi o Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e Ele que te deu essa vida para você aproveitar da melhor forma possível. Um beijo no coração de vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima, se assim Deus permitir, tá bom? Fiquem na paz e até mais.